Aí eu fiquei sem gritar domingo passado, eu gritei hoje, né? Números 14, versículo 20. Isso, vamos colocar de pé, reverência à leitura da palavra. Todos acharam, amém? Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, sobre juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes: por que minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros? Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Amém? Glória a Deus. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite, nós bendizemos o teu nome. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor derrame fogo sobre este lugar, que o Senhor derrame o teu poder aqui, Senhor, nessa noite, que haja manifestação da tua glória, em nome de Jesus. Queremos ser tocados por ti, queremos que a glória, o poder do Senhor venha sobre nós e nos impacte de tal forma, Senhor, que nós não sejamos os mesmos ao sair daqui, mas que sejamos transformados segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga assim para ele ou para ela: que bom que você está aqui do meu lado. Diga assim para ele, seja sincero. Seja sincero, diga assim para ele: olha, com você aqui do meu lado, tudo é melhor. Amém? Isso é sincero, não é sincero? Queridos, eu quero falar nessa noite sobre promessa. Tem alguém que tem promessa de Deus aí? Tem uns que estão na dúvida ainda. Tem alguém, se tiver promessa, levante sua mão mais alto se você puder. Glória a Deus. Eu tenho muitas promessas de Deus. E eu tenho uma novidade para você: o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Amém? Não é novidade, né? Diga assim para o irmão da tua lado, diga assim: o Deus que promete é o Deus que cumpre. Amém? Só que tem uma coisa, querido: a promessa só não basta. Amém? Joguei um balde de água fria, não, né? Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga outra para outra agora, diga assim: a promessa somente não resolve. Alguém disse assim uma vez, um pregador: quem tem promessa não morre. Morre. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: quem tem promessa morre sim. Amém? Porque a promessa não está vinculada à tua vida. A promessa é algo de Deus para você, não é algo de você para Deus. E Deus, a palavra de Deus diz que a palavra dele permanece. Irmãos, nós podemos morrer, nós podemos viver a promessa de Deus. A palavra de Deus, ela continua reverberando, ela continua operando. Amém? A palavra de Deus não tem tempo determinado.
Por isso tudo aquilo que Deus faz, Ele faz consciente do que está fazendo, porque quando Deus faz, Ele não volta atrás. Amém? Você imagina que todas as suas ações fossem ações que não tivessem possibilidade de ser refeitas? Deus é assim, as ações de Deus não podem ser refeitas. Uma vez declarado, aquilo acontece. Então Deus tem convicção daquilo que Ele declara, e Ele declara que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Você fica feliz com isso? Fico muito feliz em saber que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu não preciso de título humano, eu não preciso de nenhuma resposta humana sobre aquilo que eu tenho feito. Eu tenho a palavra do Senhor comigo, que diz que eu sou em Cristo Jesus mais do que vencedor. Amém? Mas como eu disse, querida, a palavra de Deus nos mostra, nos revela que somente a palavra não é suficiente. Aqui o Senhor está exortando, algumas traduções vai ter o título de o castigo dado por Deus. Deus, Ele muitas vezes é tido como um Deus castigador, mas na verdade não é um castigo de um Deus severo, mas é a justiça de Deus prevalecendo sobre a justiça dos homens. A nossa justiça, a Bíblia vai nos dizer que ela é como um trapo de imundícia. Nós não sabemos fazer justiça. Você olha aí mesmo, a gente clama por justiça, mas ela, na verdade, ela não é cumprida. Essa justiça que eu estou dizendo é a justiça dos homens. Quantas vezes a gente quer ver as pessoas pagando por aquilo que elas cometem, né? Já pensou se todos os políticos do Brasil cumprissem, pagasse pelos seus roubos, pelos seus defraudes, por suas má conduta, né? A gente clama por isso. Na verdade isso não acontece, né? A justiça ela tarda e ela também falha, né? Mas a justiça de Deus não. E por isso que muitas vezes a gente não consegue entender a justiça de Deus, porque a nossa justiça ela não vale nada. E aí sempre que nós vamos olhar para Deus, a gente quer colocar os nossos valores em Deus. E aí quando nós vemos Deus agindo dessa forma, como eu vou lembrar os irmãos aqui com a leitura, a gente diz, puxa vida, Deus foi severo, porque nós estamos acostumados com a justiça humana, que é maleável, que ela é adaptável, que ela tem brechas. Na nossa Constituição, por exemplo, a profissão do advogado é a única profissão reconhecida pela Constituição e imprescindível. Por que o advogado é imprescindível? Porque a pessoa tem como se defender, ou tem como arrumar argumentos, brechas na lei, para poder escapar de algum futuro crime, ou alguma questão jurídica. Não é assim o bom advogado, que consegue livrar o seu cliente da prisão? Ele é tido um bom advogado. Ou aquele que pega e reduz a prisão, reduz a pena, ele é um bom advogado. Então a nossa justiça ela é assim. A justiça de Deus ela não tem possibilidades. Deus é, amém? Quando a Bíblia diz que Deus é justo, isso não deve só trazer alegria, deve também trazer preocupação para nós, porque Ele está vendo tudo, amém? Olha para a pessoa que está do lado e diga assim, Deus está vendo tudo. Olha para ele e diga assim, tudinho. Deus, quando Ele tira o povo do Egito, Ele chama o povo para uma terra maravilhosa. Terra esta que emana leite e mel. Não que necessariamente saía leite e mel da terra, mas havia algumas questões na terra que lembrava essas coisas. Uma terra, quando o Senhor diz leite e mel, é uma terra que tem tudo aquilo que o povo necessitava para viver uma vida de regozijo, uma vida de alegria. Não era só uma terra para viver, aliás, não era uma terra só para sobreviver, era uma terra para viver e viver uma vida boa, amém? Porque, irmãos, Deus é misericordioso. Deus estava vendo o seu povo lá no Egito, Ele via a situação do povo. Quando a gente fala que o povo de Deus viveu no Egito, eles não viveram uma vida tranquila, eles viveram como escravos, muitas vezes açoitados para cumprir trabalhos forçados, muitas vezes castigados. E Deus olha isso, tem misericórdia e leva o povo, não para uma terra de refúgio, mas uma terra melhor,
uma terra maravilhosa, amém? Eu estou dizendo isso porque é diferente você pegar uma pessoa em situação de escravidão e colocar ela num lugar, como aconteceu, por exemplo, na escravidão no Brasil, né? Em 1888, a princesa Isabel foi lá, assinou o decreto que abolia a escravidão, e aí não houve mais escravidão. Mas e os negros daquela época, como viveram? Viveram uma vida difícil, porque não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha nada. Quando Deus tira o seu povo do Egito, Ele não faz como fez o Brasil. Ele leva o seu povo para uma terra que mana leite e mel. Quando Deus te tira de um lugar terrível, Ele não te coloca num lugar bom, Ele te coloca num lugar maravilhoso. Amém? Então não sei qual lugar que você está, mas Deus sempre tem um lugar melhor para você. Essa é a vontade de Deus. Pastor, por que Deus tem isso para mim? Porque Ele te ama e pronto, acabou. Porque Ele te ama. Nós não temos nada, nós não temos valor nenhum em nós. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro. Não há nada de precioso em nós. Não sabemos o que Deus viu em nós, mas Ele nos ama e quer que a gente viva uma vida abençoada. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Mas o povo aqui, irmão, sai do Egito e caminha em rumo à terra de Canaã. Algumas pessoas poderiam dizer: pastor, não teria um caminho mais curto? Com certeza teria. Caminho de meses de caminhada, eles chegariam à terra de Canaã. Mas por que eles demoraram tanto tempo para entrar na terra? Porque tudo aquilo que Deus tem para mim e para você requer um processo, requer um tempo de amadurecimento. Nós precisamos entender o lugar que Deus está criando para nós. Nós precisamos entender o lugar que Deus está nos colocando. Deus não é um Deus do oba-oba. Deus não é o Deus do movimento. Quem cria movimento são homens. Movimento, ele vai, ele vem. Mas Deus não, Deus coloca você em um lugar. E para que Ele te coloque neste lugar, Ele precisa adaptar você a este lugar. Ele precisa transformar você para este lugar. Foi assim com Davi. Deus ensina Davi lá a ser pastor de ovelhas, para que Davi pudesse ser rei. Deus ensina Moisés na solidão durante 40 anos, para aprender a lidar com 1 milhão de pessoas. Deus ensina José a lidar com as situações diversas, para que ele pudesse governar uma nação. Tudo aquilo que Deus faz na tua vida requer um processo. Amém? Pastor, Deus tem coisa grande na minha vida. Amém, eu creio nisso. Eu nunca vou achar que Deus tem coisa pequena para você. Eu nunca vou achar que Deus tem coisa pouca para mim. Tudo que Deus tem para mim é maravilhoso. Tudo que Deus tem para você é maravilhoso. Mas nós precisamos entender o processo de Deus. Nós precisamos, mais do que isso, nos entregar ao processo de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor levou o profeta a ver o oleiro. E ele então, quando ele chega e vê o oleiro está moldando o vaso. Eu tive a oportunidade de, se eu não me engano, um ano retrasado, ir lá em Indiana Jones, eu ouvi falar? Não, é só Indiana, só, perto de Presidente Prudente. E lá tem bastante olaria. É olaria que fala não? É, né? E eu fui numa dessas olarias e tinha lá um monte de oleiro. Mas um chamou a atenção, que ele era meio doido. Ele colocava a ópera e começava a moldar o vaso. E às vezes, pelo que a gente foi conversando, ele não falava muito, mas a pessoa que estava por perto falava. E pelo que a gente foi conversando, ele estava muitos anos ele faz vaso. Inclusive ele é reconhecido mundialmente. E aí ele formava o vaso, e às vezes o vaso, quando estava alto, começava a balançar. E todo mundo sabe quando fica por dentro torcendo, vai cair, né? Aí ele pegava e amassava de novo o vaso. Era essa a visão que o profeta viu. Deus amassando o vaso. Irmãos, Deus pega e nos transforma. Nas suas mãos, Ele vai nos moldando, nos adaptando à vontade dEle. Mas para isso a gente precisa se entregar. Amém? Foi assim que Deus fez com o povo. Deus levou o povo para Canaã, mas do Egito a Canaã, Deus foi moldando, Deus foi transformando. O ponto mais alto que Deus superou na vida daquele povo foi mostrar para ele a terra. A palavra de Deus diz que Moisés envia 12 espias para espiar a terra. Era uma estratégia de guerra. Você não podia entrar numa terra sem analisar a terra.
E eles ficam lá em Canaã durante 40 dias, olhando tudo, o que tinha e o que não tinha. E eles voltam, irmãos, com um relatório. Diz: olha, a terra realmente é aquilo que Deus falou. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Pastor, Deus prometeu tantas coisas na minha vida. Continua sendo a promessa de Deus. Amém? Olha para a pessoa do outro lado e diz assim: não perca a visão daquilo que Deus te deu. Amém? Sabe por que Deus fala que Deus tem coisa grande para nós? A gente consegue ver o que Deus tem, mas aí entra os empecilhos, os obstáculos. Quando eles vêm com o relatório, dizem: olha, a terra realmente é o que Deus falou, é maravilhosa, a terra é boa, porém, entretanto, todavia, contudo, tem gigante, tem uma série de problemas. Tem um povo que habita na montanha, tem um povo que habita no vale, tem inimigo forte, e eu acho que essa terra não dá para ser encarada. Sabe o que eles estavam dizendo? Olha, o plano que Deus tem para nós é maravilhoso, mas não dá para encarar, porque é muito difícil. Mas tinha dois, Josué e Caleb, que disseram: não, essa terra, se Deus nos deu, ela vai ser nossa. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Que eles estavam dizendo: olha, realmente tem gigante, tem problema, mas a gente vai vencer. Se Deus diz que é nosso, é nosso, vai ser nosso. E aqui entra no texto que o Senhor nos mostra nessa noite. O Senhor diz: olha, o povo que saiu do Egito não vai entrar na terra, mas Josué e Caleb, esses entrarão. Sabe o que Deus está dizendo aqui, querido? Que Ele não quer saber da tua opinião, Ele quer saber da tua dependência. Ele não quer saber da tua opinião, Ele quer saber da sua entrega. Ele não quer saber da sua opinião, Ele quer saber da sua confiança. Tem gigante, tem problema, não quero saber. Já deu um presente para alguém, às vezes até sem querer, tem uns que é cara de pau mesmo, mas a maioria é sem querer, falar assim: ai, obrigado. Passa 2 minutos, ele fala assim: ah, você deu um chocolate. Passa 2 minutos, ele fala: ah, mas eu não gosto muito de chocolate. Você fala: ah. Ou você dá uma coisa para a pessoa e fala: ai, eu gosto tanto disso. Passa 2, 3 dias ela conversando sobre outro assunto, ele fala: mas não suporto tal coisa. E você deu a pessoa. É frustrante, não é? Deus te dá a terra que mana leite e mel. Não fique procurando problema nela. A sua função, a minha função não é procurar problema. A minha função e a tua função é acreditar, é confiar, é se entregar. Às vezes a gente diz: não é isso mais não. A gente vai caminhando. O povo foi capengando, mas foi. A gente vai confiando, vai capengando. Vem um problema aqui, você desvia. Mas quando você chega naquilo que Deus tem, você diz: não, isso não é para mim. Em outras palavras, as portas estão todas fechadas. Que jeito que eu vou entrar? Se diante de mim, como diz aquela canção, não se abrir o mar, Deus me fará andar por sobre as águas. Amém? Deus é Deus que cria a possibilidade. Você não precisa ficar esquentando a sua cabeça se vai funcionar, se não vai funcionar. Você precisa acreditar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: acredite. Os sonhos de Deus jamais podem ser frustrados. Qual era a diferença dos 10 espias de Josué e Caleb? A mentalidade. Não era a força, não era a estratégia, era a mentalidade. A Bíblia diz, o Senhor nos disse que houve em Caleb um espírito diferente. Qual é o espírito que está sobre você? Você pode escolher o espírito de derrota,
de fracasso. Nós estamos aí acabando, hoje é o último domingo de 2019. Com qual espírito você vai entrar em 2020? Com o espírito de derrota, de fracasso, de desespero, de tristeza? Ou você vai entrar com o espírito de valente, como o espírito dos valentes de Davi? Os valentes de Davi, ninguém era bom. Ninguém era bom. O exército que Davi levanta, ninguém era bom. Mas sabe uma coisa? Quando eles entravam na batalha, eles guerreavam tanto que a mão deles ficava grudada na espada. Às vezes você não entende o que é isso, mas eu já carpinei tanto que precisava alguém tirar minha mão da enxada. Alguém já viu isso? Sempre ficar batendo marreta, assim, algo sempre, marreta, enxada, enxadão, a sua mão gruda, não é colado não, o osso trava, e você tem que pegar dedo por dedo. Eles guerreavam tanto que a mão pegava na espada. Por isso eles foram chamados os valentes de Davi. Tudo doido, mas cheio de perseverança. Ninguém era formado em soldado, mas vencia todas as batalhas. Deus não quer saber da sua capacidade, Deus quer saber da sua perseverança. Amém? Irmãos, somente a promessa não adianta. Você precisa vencer, primeira coisa, os seus inimigos internos. Seus inimigos internos. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim: você precisa vencer os inimigos internos. Diga assim: pessoais. Primeira coisa que a gente precisa vencer é a procrastinação. Você sabe o que é isso? Procrastinação. A pessoa que procrastina é que ela fica estendendo para fazer alguma coisa. Sabe aquela pessoa que fica assim: não, mais para frente eu faço. Agora não é a hora, mas um pouquinho eu resolvo. Eu estava vendo como que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão terceirizando as coisas para não ter que fazer. Quantos homens que eu conheço que terceiriza para não ter que enfrentar, bota a responsabilidade em outro para não ter que resolver. É muito mais fácil você estender ou você passar para outro do que enfrentar. Eu vou dizer para você, 10 desses espias que deram um relatório desfavorável, nem todos acreditavam, mas alguém influenciou 10 pessoas. Sempre vai ter alguém do teu lado para dizer que não dá certo, para te fazer recuar. Mas essas pessoas não são responsáveis pela sua conquista. Você é responsável pelas suas próprias conquistas. Então é você que tem que vencer a procrastinação, de deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. É você que pode vencer o negativismo incrédulo que fica dentro da sua mente. É você que precisa vencer o medo. O medo é o pior inimigo do homem. E ele não é externo, ele é interno. O medo te impede de viver o melhor de Deus. A gente foi para a praia, e a primeira vez que a Maria Carla foi para a praia, ela nunca tinha ido. Tem 1 ano e 4 meses. E aí eu falei: ela vai gostar da praia, porque eu fui criado na praia. Eu falei: isso vai passar por sangue dela. A hora que eu pus o pé dela na areia, ela gritou. Ela detestou a areia. Aí eu peguei ela e fui na água. Ela detestou a água da praia.
Eu deixei a onda bater na cara dela para ver se ela empolgava. Ela cuspiu a água da onda. Aí eu falei, não, ela não pode não gostar disso. Isso é muito bom. Aí eu peguei e fui apresentar a areia para ela. Eu peguei um pouco de areia e joguei para cima. E rolei na areia, me empanei na areia. Ela gostou. Eu fui na praia, na beira da água, e a hora que a onda veio, eu celebrei a onda. Ela começou a querer rir. Ela colocava o pezinho e tirava. A hora que a onda chegava, ela virava de costas e queria sair correndo. Até que chegou a hora que, quando eu tirei ela da água, ela gritou. Ela não queria sair da água. A hora que a gente pegava ela, tirava da areia, que ela já estava comendo areia demais, ela gritava também. Quantas vezes você viveu algo novo e desistiu por medo? E muitas vezes você perdeu a possibilidade de viver algo maravilhoso. Quantas vezes? Eu sou uma pessoa que ninguém pode falar isso de mim. Eu experimento de tudo, de tudo, de tudo. Só não experimento aquilo que é pecado. Do resto eu experimento tudo. Sabe que esse trem exótico que as pessoas vêm oferecer assim? Eu sou doido, eu sou o primeiro. Nesse passeio que a gente fez, foi o Gabriel e a Rosa foi com a gente. E aí a gente foi passear de barco. Eu falei, vocês têm que andar. Eu queria ver eles vomitando, mas a gente ficou só na orla, não deu para eles vomitar. E aí parou um lugar lá, que o barco falou assim, olha, quem quiser dar um mergulho, eu já estava vestindo o colete. Quem quiser dar um mergulho, olha, é 6 metros de fundura. E ele foi botando medo, o capitão do barco. E eu já estava lá. Eu fui uma das primeiras pessoas que pulei dentro da água. Aí depois a pastora se empolgou e foi. E o Gabriel ficou ciscando lá em cima. Aí ele falava, vem Gabriel, dá pé, eu falava para ele. Não, dá não. Era 15 minutos de mergulho, de banho de água. Ele foi nos últimos minutos. Aí você pergunta para ele se ele gostou. Você gostou, Gabriel? Da próxima vez, você vai se demorar mais? Irmãos, às vezes a gente perde muitas coisas de Deus porque a gente tem medo. O medo faz a gente recuar. O medo faz a gente recuar. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim, não tenha medo de viver o melhor de Deus. Às vezes vai ser difícil. Diga para ele, às vezes vai ser difícil. Mas depois você vai ver que vale a pena. Às vezes a gente olha e diz assim, não, isso aqui não tem jeito. Eu vou ter que entrar na terra de gigante. Mas depois você vai ver que Deus vai dar a vitória. Davi estava tão acostumado a vencer gigantes, que quando ele vai vencer Golias, ele passa num ribeiro. Davi, ele era bom de funda. Ele era bom de atirar pedras. Uma pedra resolvia o seu problema. Mas ele pega 5. Olha na história bíblica quantos gigantes que Davi vence. 5 gigantes. Davi estava tão acostumado a vencer desafios, que ele saberia que aquele não era o único. Ele já estava se preparando para os próximos. Amém? Imagine se Davi não aparecesse lá diante de Israel. Israel ficaria anos sendo subjugado pelos filisteus. Mas por causa de um menino que acreditou, que confiou, Deus deu vitória. Acredite, não tenha medo, Deus é o Deus da vitória. Amém? Às vezes o medinho vem, aí você vence. Você vence. Eu lembro que quando eu fui pregar a primeira vez, meu Deus, quanto medo eu tinha. Pastor, mas medo de pregar, para alguns isso é simples. Tem gente que pega esse microfone aqui e toca o culto.
prega e canta e faz. Mas para mim isso era algo muito difícil. Primeira vez que eu fui pregar na igreja, eu disse: não vou desistir. Eu vou falar: pastor, não, eu não estou preparado. Chama outro em meu lugar. Mas eu fui. E foi lindo. Eu preguei 5 minutos com oração de introdução e oração finalizando. 5 minutos, gente. Mas aí era para desistir, não era? Não desisti. Porque eu sabia o que Deus tinha. Você tem que entender o que Deus tem para você. Se você perder foco daquilo que Deus tem para você, você desiste, porque os desafios são grandes que Deus coloca diante de você. Esse ano de 2019 foi o ano do desafio. Quantos desafios Deus nos colocou diante de nós? Quantos desafios? Mas nós superamos os desafios e vamos superar todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma coisa que faz você parar é a sua autoestima baixa. Não existe, tem gente que fala autoestima e baixa estima. É autoestima baixa. A autoestima é aquilo que faz você acordar e dizer: vou batalhar. Você acordar de manhã, 5 horas da manhã, orar 1 hora, das 5 às 6, e levantar e trabalhar e fazer as coisas, realizar seus projetos. Isso é autoestima. Isso é o que é mais atacado na gente. Quantas vezes o inimigo vem atacar nossa autoestima? E a gente fica meia boca. E quando a gente está meia boca, com a autoestima baixa, a gente não consegue fazer nada direito. Tudo é cinza, até o sol é cinzentado. Tudo é ruim. A gente está vivendo a época da depressão, tudo é depressão. A gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo é depressão. Às vezes é só a autoestima que está baixa. A autoestima baixa leva a depressão? Pode levar. Mas a gente tem que cuidar da nossa autoestima. Por isso que a gente tem que fazer coisas para se sentir bem também. Não porque está escrito no script, ou está deixado lá que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer coisas que é bom para mim. Todo mundo mete a boca nas redes sociais, não é? Mas você sabia o quanto as redes sociais estão ajudando algumas senhoras e uns senhores velhinhos, já que achavam que não tinha mais nada para fazer, e descobriram que agora pode tirar selfie e colocar no Facebook. É verdade. Aí a gente fica bravo e fala assim: nossa, meu Deus, a minha mãe, cada coisa que ela posta. Mas isso ajuda ela. Não, pastor, tem que ler a Bíblia dia, tarde e noite. É claro que tem. Você tem que fazer alguma coisa também para te alegrar. Além da Bíblia, que agrada teu espírito, tua alma, pregar sua alma também, para você se sentir feliz, para você se sentir amado. Porque isso te faz paralisar. Eu aprendi isso muito cedo. Meu pastor é desses que diz que a gente tem que fazer coisas que a gente gosta também. Não é só trabalho, a vida. Tem gente que o trabalho é alegria, né? Amém, glória a Deus. É o que você gosta de fazer. Que você tem que manter a sua autoestima elevada, porque senão você não consegue ver nada de bom. Nada de bom. Isso é bíblico, pastor? É? Elias teve a autoestima dele atacada. Ele não conseguia ver nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade. Ele entrou dentro da caverna e não via nada. A tua autoestima, ela pode cegar você quando ela está baixa. Então levante sua cabeça. Encontre motivos para você se alegrar. Olha a sua família. Olha aquilo que eu e a pastora esses dias, a gente tem enfrentado uma dificuldade com a Maria Clara. Ela está difícil. Aí todo mundo diz assim: é a fase. Mas não adianta, tem que fazer. Muito difícil. Ela está querendo aprender tudo ao mesmo tempo, fazer tudo ao mesmo tempo.
Hoje mesmo hoje eu devo ter dado umas 10 chineladas nela. Porque eu falava para ela, não vai para fora, ela ia. E eu dava uma chinelada e colocava ela para dentro. Ela saía de novo para fora. Eu dava uma chinelada e colocava ela para dentro. Porque a mão já não resolve, tem que ser o chinelo agora. Aí eu pego o chinelo, ela faz gracinha. Aí pega na mão dela, ela se joga. E chora fingido. Maria do bairro. Mas aí a gente para e olha ela falando algumas palavras, a gente diz, como é bom ter a Maria Clara aqui. Então a gente tem que, diante das dificuldades que a gente enfrenta, a gente tem que olhar aquilo que é bom. Eu estava falando esses dias com uma pessoa que, quando a gente está enfrentando luta, tudo para a gente se torna ruim. E aí a gente para de valorizar os pequenos, como diz a palavra de Deus, diz, os pequenos começos, as pequenas coisas. A pessoa disse assim para mim, pastor, eu não consigo nem orar, porque eu oro tão ruim, que eu digo assim, eu não vou nem orar. Eu digo, não, você está orando? Eu oro muito pouco, então valoriza esse pouquinho, pega esse pouquinho e valoriza. É isso, voltando a falar de Elias, que Elias faz com a viúva de Sarepta. Ela olha a autoestima dela atacada, ela olha e diz assim, olha, eu vou fazer um pão, um bolo, para mim e para o meu filho, depois eu vou morrer. E ele diz assim, olha, você tem muito aí, faz primeiro um bolo pequeno para mim, depois você faz para o teu filho. Porque tão certo como vive o Senhor, o azeite da botija não se acabará, e nem a farinha acabará. Valorize aquilo que você tem. Pega aquilo que você tem, ainda que seja pouquinho, valorize, porque Deus vai fazer isso se multiplicar. Amém? Quando você estiver triste, olha aquilo que Deus tem feito. Às vezes a gente olha assim, pastor, não tem motivo nenhum de me alegrar. Todo mundo tem. Basta o olhar que você olha, para onde você olha, aonde está direcionado o seu olhar. Você que tem neto, olha para os teus netos. Você que tem filho, olha para os teus filhos. Você que tem esposo, olha para o teu esposo. Tem muita gente que está orando para casar e não casa. Você tem esposa, olha para tua esposa, né? Sempre tem um motivo, o teu trabalho. Glória a Deus. Amém? Está tudo bem, irmãos? Uma coisa também que está dentro de nós precisamos enfrentar, a rebeldia. A palavra de Deus diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Às vezes Deus coloca para nós um caminho, e quando eu não aceito esse caminho, eu estou rebelde. Na minha pequena caminhada pastoral, eu já vi muitos pastores desistindo. Eu nunca vi nenhum deles se dando bem, porque estão rebeldes com o chamado de Deus. Pastor, eu não tenho escolha. Eu estou falando com um crente aqui nessa noite. Tem crente aqui? Acordei alguém? Tem crente aqui? Então você não tem escolha. Olha para a pessoa do outro lado e diz, você não tem escolha. É Cristo vivendo em você. Amém? Pare de colocar escolhas na tua vida. Eu sempre vou repreender alguém que olha para mim e diz assim, pastor, eu não sei se eu fico aqui na Nova Andradina, se eu vou embora. Eu não sei se eu, toda vez que a pessoa fala isso para mim, eu corto. É claro, pastor, o senhor não quer que ninguém vá embora. Não, tem pessoas que já foram embora que eu tenho meu coração alegre. Não é porque dava trabalho não, é porque o coração estava alegre mesmo. Mas é que a gente tem que tirar essas escolhas que a gente coloca para nós mesmos. Sabe aquele casal que fica assim, se não quer, arruma suas malas e vai embora. Se não quer, nunca vai vencer nada. Porque o casamento é uma escolha.
Você decidiu casar, então você tem que resolver. Pastor, então eu estou fadado à vontade de Deus? Sim, você está fadado à vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Uma outra coisa que é um inimigo interno, não é um espírito maligno, que impede a gente de viver o melhor de Deus, e agora eu vou falar financeiramente, é a avareza. O avarento não prospera. Por falar nisso, a nossa virada de ano está chegando. Nós vamos realizar a virada de ano com oferta. Amém? Deixa um toque aqui para você. O avarento, ele nunca prospera. Tem dois tipos de avarento. Um que é avarento com os outros. Ele olha uma roupa na vitrine, diz: eu quero essa roupa. Pergunta para o vendedor diz: olha, essa calça é R$1.000. Ele diz: mas vale a pena. Pastor, avarento? É. Aí quando você vê ele fazendo uma coisa para o outro, é sempre o pior. É sempre o pior. Sabe aquela pessoa que te dá presente de igreja, que fala assim: eu vou te dar um presente. É tão ruim que só piora a sua vida. Você ganha, você não sabe o que você faz com aquele trambolho, porque é tão ruim. Avarento. Agora tem um avarento que é pior ainda. Ele é avarento com os outros, com ele mesmo. Uma coisa, querida, é você não tem condições de viver o melhor. Cada um está num nível. Eu lembro que minha mãe falava assim: eu vou fazer um doce. Ela pegava quisuco, lembra daquele quisuco que todo mundo falou que matava? Eu estou vivo. Ela fazia quisuco, água, 2 colherinhas de maisena, mexia, colocava na geladeira e a gente olhava e falava: gelatina. Você tem noção que a pessoa não tem dinheiro para comprar gelatina? Ela tem que fabricar uma gelatina de maisena. Aquilo era o melhor que a gente tinha. O avarento, ele melhora a situação, ele faz: ai, que vontade de comer um suco com maisena. Esses dias nós estávamos falando, uns irmãos falando que tem saudade de comer farinha com leite. Sai fora, gente, de farinha com leite. Eu lembro que eu colocava, eu estou brincando, tá? Eu lembro que eu colocava farinha, água e açúcar. Alguém vai dizer aí no meio de vocês: ai, que delícia, misericórdia. Eu e a pastora, nós vivemos nós dois de vidas difíceis. Sabe o que fazia na casa da pastora? Eles fritavam ovo e pegavam o caldinho do ovo. Já viu o que é caldinho de ovo? O óleo. Ai, que saudade de comer um caldinho de ovo. A avareza te impede. Sabe por que impede, pastor? Porque Deus não vai te dar algo que não vai usufruir. Deus nunca vai te dar algo que não vai crescer em você. Deus nunca vai te dar algo. Ai, pastor, eu estou crendo que Deus vai me dar um carro novo. Você é avarento? Deus não vai te dar. Por quê, pastor? Porque você vai querer encapar ele. Você vai querer deixar ele na garagem. O dia que for usar é um evento. Estou usando o carro, gente. Sabe o que eu não entendo? Tem uns avarentos que não compra carro, encapota o carro para não pegar poeira, põe um tapete no banco para não sujar. Aí você pergunta: mas por que você está fazendo isso? A hora que eu vender, valorizar. Ué, mas para que vai? Não compra então.
Isso é um problema. Tem gente que é num nível de avareza tão grande que come a pior carne. E o pior não é isso. Se a pessoa falar assim, tem dia, irmão, eu vou falar a verdade para você, tem dia que eu não como carne. Por quê, pastor? Porque eu não tenho dinheiro, que eu estou focando em outra coisa. Mas aí a pessoa falar que come carne ruim porque gosta, só com medo de soltar a grana, isso já é problema. Deus não vai te dar. Deus quer te dar algo para que isso cresça em você. E isso são inimigos internos, viu? Internos. Eu amo abençoar as pessoas. Eu não abençoo mais porque eu não tenho condições. Eu amo abençoar. Eu sou mão aberta para abençoar as pessoas. E eu vejo o quanto que Deus me abençoa por isso. Eu nunca, se tem uma qualidade que eu não tenho, aliás, um defeito que eu não tenho é a avareza. E eu não estou aqui para falar de mim não, eu estou falando isso para que a glória do Senhor seja manifesta na tua vida. Eu digo, vale a pena você ser abençoador, vale a pena você querer viver o melhor de Deus na tua vida, vale a pena, porque isso não impede o fluir de Deus. Amém? Glória a Deus. Cuidado para você não mirrar o canal da bênção de Deus. O canal tem que fluir, por isso que é canal, ele tem que fluir. Cuidado para você não ser uma represa de Jesus. Você é um canal de Jesus. Amém? Olha para a pessoa que está do lado e diz assim, não seja uma represa, seja um canal. Agora para encerrar, irmãos, existem alguns espíritos malignos, isso são coisas externas, que te impedem de viver o melhor de Deus, de viver a promessa de Deus. E isso nós temos que vencer. Que jeito? Pastor, igual autoestima, eu tiro férias e aí, não. Oração, jejum, clamor, buscar Deus, não tem jeito. Existem espíritos territoriais que te impedem lá no seu lugar de trabalho, que impede o crescer da tua família, o prosperar da tua família, e você tem que vencer em oração. Vencer em oração. Amém? Pastor, mas a palavra de Deus diz que não vale encantamento sobre Israel. Mas tem coisas que Deus permite para você se levantar, para você orar. Existe coisas também que é brecha que a gente dá, que a gente precisa vencer. A gente precisa levantar os nossos muros de defesa, para que o inimigo não encontre lugar na nossa vida. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. A gente tem que se levantar contra isso. Mas sabe o que a gente fica fazendo, irmão? A gente olha para Deus e Deus, por que o Senhor não tem feito? Deus, por quê? Em vez da gente agir. É aí que a promessa somente não adianta. Você precisa se levantar. Você precisa querer, você precisa desejar, você precisa fazer alguma coisa. Deus, pastor, Deus prometeu, vou ficar aqui esperando. Os 10 espias ficaram lá. Você tem que ser diferente. A tua vida, a minha vida tem que ter um espírito. Nós temos que ter um espírito diferente. Não como o mundo vê. O mundo não tem esperança. O mundo, as pessoas não têm esperança. Mas nós não, nós temos. Porque nós acreditamos que o nosso Deus é o Deus que faz milagres. Nós acreditamos que o nosso Deus é o Deus que opera sinais e prodígios. Nós não somos como o mundo que vai pela circunstância, pelas possibilidades. Nós acreditamos no Deus do impossível. Amém? Creia, vence os teus inimigos internos, externos. Se levante, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Amém? Vamos colocar de pé.
Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Como nós declaramos aqui, Senhor, nome esse que está acima de todo nome, Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que é, que era e que há de vir, o Santo de Israel, a raiz de Davi, a estrela da manhã. Nós te adoramos, Jesus. Senhor, eu te peço agora que o Senhor toque em cada coração aqui, que a tua unção venha sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Confirme as promessas, que seus filhos saiam daqui, Senhor, de cabeça erguida, entendendo, Senhor, que o Senhor tem coisas grandes para fazer no meio deles, que o Senhor é o Deus que promete, é o Deus que cumpre, é o Deus que vela da tua palavra para cumprir, em nome de Jesus. Senhor, repreendo agora todo o mal. Senhor, nós sabemos, Senhor, que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Por isso, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o mal, tudo aquilo que impede, Senhor, a vida dos teus filhos, de viver o melhor, de viver a promessa do Senhor. Nós repreendemos agora, e nós pedimos, Espírito Santo, tu que sondas e conheces, toque agora na alma, toque agora na alma dessa pessoa, toque agora nesse coração, Espírito Santo. Tira essa tristeza, Espírito Santo. Tira essa vontade de desistir desse coração, essa alma batida, em nome de Jesus. Tira agora, Senhor, todo sentimento de fracasso, em nome de Jesus. Tira agora, Senhor, que o teu filho sinta a alegria do teu Espírito Santo do coração, que o teu filho esteja cheio de fé, de esperança, que o teu filho seja cheio de ânimo, que ele saia daqui, Senhor, com um ânimo novo, um novo vigor, uma nova unção, que o Senhor dê para ele e para ela nessa noite pão e água que recebeu Elias e fez ele caminhar dias. Que o Senhor sustente os teus filhos com essa palavra, em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, venha fazer deles, Senhor, homens valentes, mulheres valentes no Senhor, em nome de Jesus. Que eles saiam daqui, Senhor, sem entender da onde vem tanta vontade de vencer, da onde vem tanta vontade de buscar, de orar, em nome de Jesus. Eu peço agora, Senhor, o Senhor derrame um ânimo novo, uma unção nova, em nome de Jesus. Amém. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Senta um pouquinho, nós já vamos encerrar. Deixa eu só lembrar os irmãos que na terça-feira, hoje é 29, terça-feira 31, é o nosso culto da virada. Começa às 10 horas da noite. Após o culto, já vou te avisar para você não ficar com cara feia na hora do culto. Após o culto, depois da meia-noite, a gente tem uma confraternização. Amém? Então, você que for participar da confraternização, passe o seu nome para o Gabriel, para o Lúcio, para o Francis. Eu preciso saber disso hoje. Por quê? Porque a gente precisa se organizar. Amém? Então, aqueles irmãos que não deram resposta ainda, faça o esforço, dê a resposta hoje. Passe já quem que vai participar, você, quem mais pessoas. E também contribua. A gente precisa de oferta para poder comprar as coisas da confraternização. Nós vamos fazer um churrasco. Você sabe que a carne não está barato, então, mas nós vamos fazer. Amém? E eu conto com a sua colaboração, com o seu empenho. Eu gostaria que todos participassem da confraternização, mas se não for possível, venha pelo menos no culto. Venha, vamos celebrar o Senhor aqui. Vamos celebrar mais um ano
né, que está se iniciando aí, uma nova década, um novo tempo de Deus para a tua vida. Nós temos declarado, por uma direção do Espírito Santo, que 2020 é o ano da porção dobrada, né? O ano daquilo que Deus tem para nós em dobro. E vamos continuar crendo assim, vamos continuar declarando assim, amém? Então, dia 31, terça-feira, às 20 horas, o nosso culto da virada, amém? Glória a Deus. Alguém sempre me pergunta: pastor, é para vir de branco? Você vem do jeito que você quiser, de branco, vermelho e amarelo, do jeito que você achar melhor, mas venha, vamos, às 22 horas, amém, irmãos? 10 horas da noite. Amém. É isso que é interessante. Eu não comentei sobre isso, mas aquelas irmãs que desejarem fazer uma farofa diferente, porque uma coisa eu vou garantir: a carne e a mandioca. Eu vou garantir a carne e a mandioca. Eu não sei o arroz, não. Acho que eu não vou garantir o arroz, mas a carne e a mandioca eu vou garantir. Agora, se você quiser arroz, traga, faça uma panela de arroz, não tem problema. Pastor, tem que fazer para quantas pessoas? Faz, Deus sempre abençoa. Faça farofa, quer trazer salada, traz, amém? Agora uma coisa: pastor, eu quero fazer um doce. Aí você tem que combinar com outras irmãs. Se trazer um pudim só aqui, eu vou ter que esconder ele, amém? Mas vai ser uma bênção, é algo simples, irmãos. Ah, pastor, não poderíamos fazer uma noite com buffet e tal? Poderíamos. Em torno de R$60 por pessoa, a gente resolve isso, mas não dá, amém? Então a gente precisa fazer algo simples que dê para todo mundo participar, e vai ser uma benção, amém? Glória a Deus. A carne que a gente faz não é a carne ruim, é alcatra, carne boa, de primeira, não é ruim. Os churrasqueiros são muito bons, né? Eu só dou a dica assim, falo: ó, só dá uma viradinha, não fica lá deixando assar, só que o negócio fica numa sola. Eu não lembro agora, mas traga, pastor, se não for usar, você deixa no carro, traga já, deixa no jeitinho. A pastora está querendo trazer prato e talher, porque ela comprou um porta-prato e talheres lá de Bitinga, está todo se achando. Então, irmãos, traga prato e talher, deixa no seu carro, mas eu acredito que nós vamos usar cada um o seu mesmo, porque facilita mais, para depois não deixar os pratos aí, amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Você que vai dizimar, ofertar, pega o seu dízimo, a sua oferta. Tem rodinha agora, você viu? Não sei se foi bom ou ruim, porque faz um barulhinho, né? Nós vamos ofertar ao Senhor. Você pega o seu dízimo, a sua oferta. Por falar em oferta, você que for ofertar, passe para o Gabriel a oferta de final de ano, amém? Os irmãos aí, abençoadores, os irmãos que colocam a mão no bolso sem medo, que não tem nenhuma serpente, não tem nenhuma anaconda, amém? Nós vamos orar ao Senhor agora para que Deus abençoe a sua oferta, o seu dízimo, que isso venha a ser de retorno para a tua vida. Toda promessa de Deus, ela tem condição. A promessa para aqueles que prosperam no Senhor é a fidelidade, no dízimo e na oferta. E se você está ofertando, está dizimando, você está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Então não tem jeito de você não ser abençoado, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço agora a tua bênção pela vida do ofertante, aquele que vai ofertar na tua casa. Multiplica, Senhor, a semente, em nome de Jesus. Assim como Isaac semeou no deserto, não é uma região, Senhor, propícia, não é um solo propício, mas ele colheu a 30, a 60 e a 100 por um. Os teus filhos estão semeando uma terra fértil. Por isso eu peço, Senhor, uma colheita extraordinária,
em nome de Jesus. Aqueles, Senhor, que estão dizimando nesta noite, que é dizimista na tua casa, repreenda, Senhor, agora toda maldição, em nome de Jesus. Repreenda todo o mal agora, em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo que vem para roubar a finança dos teus filhos, que vem para atacar, Senhor, para atingir a finança dos teus filhos, em nome de Jesus, nós, como ministro do Senhor, repreendemos todo o mal agora, e que essa fidelidade seja a abertura de uma porta na vida financeira. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor pode abençoar os teus filhos. O Senhor pode dar aquilo que eles precisam e até além. Pois a tua palavra diz, Senhor, que aqueles do Senhor, que são do Senhor, colhem até aquilo que não semeou. Em nome de Jesus, eu profetizo isso na vida dos teus filhos, Senhor, uma colheita, uma porta aberta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe os teus filhos, amém. Você que vai dizimar, ofertar, coloque no gasofilácio. O irmão Gabriel vai estar te ungindo. Depois você volte para o seu lugar para a gente orar encerrando. Glória a Deus. Irmãos, lembrando que ainda não pegou o projeto de vida com a oferta de primícia, você pega ali no balcão do som, amém? Para você fazer o seu projeto. Não deixa para a última hora. Isso aqui é um projeto, então você tem que pensar naquilo que você está fazendo, amém? Para que corra tudo bem conforme os teus planos, ligados aos planos de Deus, amém? Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Vamos orar encerrando. Senhor, muito obrigado por este culto, obrigado pela tua presença, obrigado pela unção do Senhor, ó Deus, nas nossas vidas. Continue derramando o teu poder, da tua unção, Pai, continue derramando a tua graça. Que nós tenhamos, Senhor, uma semana abençoada. Senhor, que venha, Senhor, sobre nós uma expectativa para o culto da virada. Que venha virar também em nós uma chave, Senhor, em nome de Jesus, para um novo tempo. Eu declaro a bênção do Senhor, eu declaro a graça, o poder, a unção do Senhor agora sobre os teus filhos. Declaro que eles são abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Cumprimente o irmão, a irmã. Declare para ele assim, diga assim para ele: sorria, Jesus te ama, e eu também.